Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, gente. Como é que vocês passaram? Passaram bem a semana? Espero que tenham passado. Recebam meu carinho, meu abraço. Obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, Silvana. Boa noite a todos. Andréia, um abraço. Abraço pro João. Joelma, boa noite, irmãzinha, que seu coração seja abraçado. Oi, Marlion, um abraço, querida. Juliana, boa noite, Aparecida Barcelos. Ana Beatriz, boa noite, Rita. Boa noite, Maísa. Boa noite, Thomas, um abraço, irmão. Aline, Sandra, Soraya de Floripa. Coisa boa, gente. Como é que foi a semana? Passaram bem? Espero que tenham passado, viu? E se Deus quiser, aqueles que não passaram tão bem, que a gente possa se refazer aqui hoje juntos, né? Se reiniciar. Boa noite, Ju. Boa noite, Sheila. Boa noite, Sara. Boa noite, Neide, Sônia. Todos que estão chegando aí no nosso barquinho, a nossa família. Mais uma vez, agradecendo sempre, viu? Por a gente poder compartilhar aqui juntos dessas nossas navegações que têm feito tanta diferença, né, na nossa vida. Então, fico muito feliz e espero que também tenham feito na de vocês. A gente vai crescendo junto, vai aprendendo junto, vai se lapidando, vai se aperfeiçoando. Aquela velha máxima de Joana, né, que o ser consciente não se culpa nem se justifica, apenas se transforma. Então, que a gente possa ir junto se transformando, né, a cada barquinho, pegando essas lições e colocando em prática, que é sempre o mais importante, né? Mas vamos lá, meus queridos. Vamos nos conectar aqui e tenho certeza que a navegação de hoje é o episódio 3 das emoções e dos sentimentos, à luz do espiritismo, à luz da psicologia. Hoje nós vamos falar sobre calma, né? E tenho certeza que vamos aprender muito juntos sobre a calma, né? E falando em calma, vamos fazer a nossa prece para a gente começar aí com o coração asserenado, para a gente poder ter uma noite especial. Que bom que vocês gostaram das lives, né? Fico muito feliz que vocês estão gostando dessas lives. Obrigado, viu? Um beijo, Lai. Um beijo para todos, gente. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos silenciar o nosso pensamento ante a certeza de que Jesus se faz presente, que visita o nosso lar, que identifica as nossas dores, as nossas necessidades. E muitas vezes aproveita desses momentos para falar com a gente, para nos inspirar um pensamento, uma palavra, a mudança de uma ideia adoecida, a escolha de um sentimento mais nobre. Obrigado, Jesus. Nos conduza com amor, com sabedoria. Faz de mim instrumento do teu saber, com muita simplicidade, com muita humildade, que eu possa ajudar a ser um porta-voz do teu amor nessa noite de hoje, levando a mensagem da calma tão necessária para que nosso coração possa caminhar em paz. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, enquanto chora, aproveita para orar.
porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que se você é estrangeira e o teu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e hoje o que te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais do que o mundo inteiro, e por toda essa espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Que assim seja, que assim seja. Agora sim, meus irmãos, coração preparado. Boa noite a todos que estão chegando, os que chegaram atrasados. Importante é a gente estar conectado. Você que está aqui hoje pela primeira vez, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço, seja muito bem-vindo a essa família. É uma família mesmo. A gente só é separado aqui pela distância material, mas o que é a distância material perto da proximidade do Espírito, não é? Então sinta-se em família. Você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, você que fazia tempo que não se conectava aqui a gente, viu? Sinta-se abraçado, querido e amado por todos nós, tá bom? Então, meus queridos, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre calma, né? Tem toda ligação com essa canção. O pessoal perguntou o nome, chama Refrão para Sua Alma, tá? Então vamos lá, vou pedir licença para a gente poder desligar os comentários. Bem-vindo àqueles que estão vindo pela primeira vez. Sirlene Dantas, um beijo para você, querida, e para todo mundo que está aqui, viu? E os que estão aqui já há bastante tempo, obrigado por não abandonar o barquinho. Juntos a gente vai mais longe, né? Meus irmãos, então vamos falar sobre calma. Mais uma vez dizendo a vocês o quanto é importante, o quanto está sendo importante esse estudo sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Há muito tempo atrás, um grande pensador, né, disse: conhece-te a ti mesmo, né? E essa é a chave de tudo. Se a gente é o nosso melhor amigo e se a gente é o nosso pior inimigo, a gente tem que se conhecer para que a gente saiba dominar os nossos instintos e condicionar e guiar as nossas emoções nos piores momentos que a gente vive. E para que a gente também possa utilizar ao nosso favor todas as emoções, todos os sentimentos que porventura surgirem, né, que a gente já estudou aqui, que não tem nenhum que é ruim. Não é porque a gente estudou o medo que é um sentimento ruim,
Não é que a gente vai estudar hoje a calma, que é um sentimento somente bom. Tudo tem que ser entendido, conciliado, compreendido. Os sentimentos são mecanismos que Deus coloca dentro de nós para que a gente possa ter uma leitura mais cuidadosa da nossa vida. É como se fossem pequenos GPS que nos conectam ao propósito maior da gente existir, né? Mas vamos falar aqui hoje sobre calma, né? Primeiro, eu quero agradecer todos vocês que enviaram as respostas, né? Eu perguntei aqui nos stories de hoje o que você fazia para manter a calma, né? E depois eu perguntei o que é que mais tirava a calma. E foi surpreendente as respostas, né? A gente teve muitas respostas, mais de 200, 300, né? E depois a gente vai falar sobre o que ocupou o topo da lista aí. Mas sabe por que isso é muito importante? Não é apenas para a gente publicar, não, né? É importante para trazer o direcionamento para a live. Sentir o que vocês mais querem que a gente traga, por onde que a gente vai traçar o nosso norte. Então, sempre que a gente fizer essas perguntinhas, puderem responder, eu agradeço, como vocês vêm fazendo, tá bom? Bom, então vamos lá? Vamos falar sobre calma? Calma. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai encontrar que calma nada mais é do que a ausência de agitação. A calma é um estado de tranquilidade, de pouca tensão física ou mental. É uma sensação de relaxamento e, olha só, de domínio dos próprios impulsos, sentimentos e reações. Essa seria a completa calma. Eu duvido que alguém aqui nesse planeta tenha o domínio completo dos impulsos, sentimentos e reações. A gente ainda está muito longe da plenitude da calma. Mas hoje a gente vai conversar e guiar a nossa navegação a fim de que a gente se capacite de mais mecanismos para atingi-la, né? Mas eu achei muito interessante uma definição que estava não no dicionário, mas no sentido da origem do termo calma. Eu aposto que muita gente aqui nunca tinha ouvido falar, como eu também nunca tinha ouvido falar, né? O termo calma, ele vem do latim kauma, que significa calor do meio-dia, que por sua vez é originado do grego kaien, que significa queimar. Aí agora olha que interessante essa analogia. De acordo com os estudiosos, né, os nossos antepassados na Grécia, naquela região, eles sofriam muito com o calor do meio-dia. Então, eles descansavam o período ali do meio-dia, como a gente faz até hoje, né, para tirar uma famosa siesta, né? A famosa siesta, o famoso descanso, debaixo de uma árvore, debaixo de uma sombra. Então, a calma, ela está relacionada, desde a origem do termo, a uma parada estratégica para descansar todas as vezes que a temperatura aumenta. Olha que interessante quando a gente pensa na origem da palavra calma. Será que quando a temperatura aumenta na nossa vida, a gente tem tirado um tempo para descansar? Não descansar, mas aquela parada estratégica que você reflete e pensa. Será que compensa eu continuar por esse caminho? E se eu tenho que ir por esse caminho, será que eu não tenho que mudar alguma coisa no meu comportamento? É a parada estratégica, entende? Então, hoje, a gente pensou em trabalhar essa questão da calma sobre duas vertentes diferentes, né? Que se complementam. Então, nós vamos trazer no primeiro momento uma vertente um pouco mais médica, comportamental, psicológica, né? E depois a gente vai trazer a calma mais ligada à questão espiritual. Então, assim, hoje foi um presente, né? Já faz um tempinho que eu tenho estudado um pouco a respeito de um médico que chama Felipe Battistella, né? Ele é um médico psiquiatra e é muito raro a gente ver alguns psiquiatras com uma visão espiritualizada, né? E esse médico, eu acho que ele é muito católico, né? Não é espírita, e pra gente isso não faz diferença nenhuma, né? A questão é que ele é muito conectado com Deus, né? E ele fala uma coisa que eu sempre falei para vocês e que eu aprendi na minha vida.
Se você quer encontrar a cura para qualquer tipo de mazela, estude a vida de Jesus, né? E eu falo isso, e ele também fala isso, imagina o preconceito que ele sofre na classe média quando ele traz isso, né? Aqui a gente está num contexto mais religioso, é bem mais fácil falar isso. Mas é um médico que simplesmente não está aí para fazer bonito para ninguém. Não está aí para se manter ateu ou para se manter dentro de uma postura desvinculada da questão cristã ou religiosa, simplesmente para ser respeitado dentro da comunidade médica. E eu admiro muito isso. É um gesto de muita coragem e de renúncia ao ego. Então, esse médico chamado Dr. Felipe Batistella, ele estava contando, né? Já é um médico muito experiente, apesar de jovem, ele já fez mais de 10 mil atendimentos psiquiátricos, né? E aí tem uma fala muito contundente dele que diz o seguinte: como ter uma mente calma com menos calmante? E aí você fala assim, caramba, um psiquiatra falando sobre como deixar de tomar tanto medicamento. E eu acho incrível isso, porque os amigos psicólogos que estão aqui, né, acompanhando a live, eu sei que tem bastante aí, o Rodrigo, vi que você estava aí, irmão, sabe o quanto que muitas vezes os médicos, muitos médicos, não são todos, né, mas eles praticamente dopam os pacientes de tanto medicamento. E encontra no medicamento não uma muleta para você utilizar por tempo provisório, mas uma verdadeira prótese que tipo condiciona a tua vida ao uso daquilo e sem aquilo não tem outra solução, né? Então hoje a gente quer trazer uma questão não avessa aos medicamentos. Vocês sabem muito bem, quem acompanha aqui a gente, que eu carrego a bandeira de que os medicamentos sim são muito úteis, mas de que também há outros recursos a serem utilizados, né? E tudo que eu vou falar daqui para frente para vocês, principalmente nessa área médica, né, e comportamental, é tudo embasado em pesquisas científicas. E são palavras reproduzidas do Dr. Felipe Batistella, que é psiquiatra, né? Então, eu achei muito interessante. Ele faz uma analogia que diz o seguinte: nós vivemos uma batalha pela nossa própria saúde em termos de manutenção de calma. E ele diz o seguinte, citando Martin Luther King: não tem como a gente evitar que as aves sobrevoem na nossa cabeça, mas tem como a gente evitar que elas façam ninhos sobre elas. E o que seriam essas aves? Essas aves, gente, são tudo que acontece no nosso mundo. Porque o mundo que a gente vive hoje, ele é avesso à calma. A gente é bombardeado de informação. Essas informações nos geram ansiedade, nos geram medo, nos geram desânimo, não é verdade? A gente é bombardeado com uma necessidade constante de estar sorrindo, bombardeado com uma necessidade constante de estar cada vez materialmente mais próspero. A gente vive num mundo onde as pessoas são valorizadas pelos que elas têm e não pelo que elas são. E se a gente bobeia, a gente cai nessa toada e a hora que vê já foi engolido por ela. Não é verdade? Então, é um mundo que se comporta avesso à manutenção da calma. E é por isso que a gente vai ver que hoje esses transtornos estão em alta. Depressão, transtorno de ansiedade generalizada, entre tantos outros, né? Mas ele fala assim: se não tem como a gente evitar que as aves sobrevoem a cabeça, eu consigo evitar que elas façam ninhos. Como? Não fornecendo a palha, né? E o que é a palha? A palha é aquele pensamento disfuncional, é aquele pensamento que faz com que, de fato, eu perca a minha calma. E mais do que o pensamento, são condutas, muitas vezes, comportamentais. E aí ele traz, né, um mnemônico. O que é mnemônico? É uma sigla que significa as armas para a gente poder combater essa questão do desequilíbrio, porque o avesso da calma é o desequilíbrio. E ele traz a sigla ARMAS. Vocês nunca mais vão esquecer. ARMAS. Então ele traz o A, o R, o M, o A e o S. Quem gosta de anotar,
depois assiste a live de novo e anota, porque é muito precioso o que ele fala. Todas as vezes que o desequilíbrio, toque, 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 bater na sua vida e você perder a sua calma, recorda essa questão. Isso daqui que a gente vai falar hoje é para a vida, é para a qualidade da tua vida, né? Então ele fala assim, que o primeiro A, que é uma arma contra o desequilíbrio e manutenção da calma, é muito básico. Sabe o que é? Alimentação. Nossa, Eduardo, mas como assim alimentação? Alimentação ajuda na manutenção do equilíbrio? Ajuda. E para a gente saber, por exemplo, o que a gente deve se alimentar, que às vezes é uma coisa tão banal que a gente não percebe, ele diz que quanto menos embalagens um produto tiver, mais saudável ele é. Como assim, Eduardo? Pois é, tudo que você tem que tirar do saquinho, que você tem que tirar a tampa, que você tem que abrir com o abridor, tudo isso passou por um processamento prévio. Tem a mão do homem. Agora, quando eu e você vamos lá no mercado comprar um cacho de banana, que jeito que vem o cacho de banana? Ele vem do jeitinho que foi tirado da bananeira. Não vem nem sacado, tá lá na estante. Quando a gente vai comprar uma abobrinha, um repolho, quando a gente vai comprar uma cebola, uma cenoura, são todos alimentos que do jeitinho que foi tirado da terra, ele está lá apresentado para a gente. Esses são alimentos protetores do equilíbrio. São alimentos que são avessos aos ultraprocessados. E a alimentação é uma das coisas que mais colabora, por incrível que pareça, com a manutenção do nosso equilíbrio emocional, né? Porque não tem sódio, não tem colesterol, não tem nada que desencadeie desequilíbrio fisiológico e repercute muitas vezes em produção hormonal. Então, dê sempre preferência para alimentos naturais, no sentido de, estou comprando isso. Tem alguns alimentos que a gente compra, gente, que vem dentro de uma lata. Aí você abre a lata, tem um saquinho. Aí você abre o saquinho, tem outro saquinho. Imagina aquilo, para chegar naquilo, quanto processo industrial se passou. Tem alguns alimentos que eu fico abismado. Tá dentro de uma lata, aí você vai ver a validade, vale 10 anos. Mas como assim? Que conservante que tem naquilo, né? Então, isso é muito importante. Mas ele traz, além dessa questão dos alimentos que a gente deve ingerir, ele traz 3 superalimentos para manutenção de equilíbrio, para manutenção de calma e de uma boa saúde. São eles, pode anotar, ômega 3. E o ômega 3 não pode ser qualquer ômega 3, né? Porque a gente vê que, infelizmente, tem muitos laboratórios que agem de má fé, né? Tem que ter, no mínimo, 1000 miligramas de EPA e tem que ter 600 miligramas de DHA, tá? Então, quando for comprar um ômega 3, tem que ser com essas questões. Qual que é o outro, Eduardo? Vitamina D. Ah, mas vitamina D eu já tomo no sol. Pois é, mas ele fala assim que tem inclusive alguns pacientes dele que eram trabalhadores rurais que estavam com nível de vitamina D muito baixo e ficavam expostos o dia todo no sol. Então o recomendado é que a gente suplemente também com vitamina D, né? E ele recomenda que tenha 4.000 U, que é unidades, né? E o terceiro superalimento é o magnésio, tá bom? Então, anotou. Ômega 3, vitamina D e magnésio. Agora, os alimentos que são vilões do bem-estar emocional, do desequilíbrio, né? Primeiro, açúcar. Por incrível que pareça, né? Mais uma vez, esse pozinho venenoso, o açúcar, né? Segundo, eu sei que muita gente vai torcer o nariz agora, o café em excesso, né? Mais de 150, 200 ml por dia faz um mal danado. Inclusive, às vezes a gente toma café e fala assim, eu preciso ficar mais acordado, mas a gente fica extremamente ansioso. Ele aumenta o nível de ansiedade se utilizado em excesso. E o terceiro, que talvez seja o pior, é o glúten, né? Para quem é da área de nutrição, tudo que eu estou falando aqui é muito bobo, né? Já está cansado de saber, mas muita gente não sabia disso. Inclusive eu também não sabia, não é a minha área, né?
Então, a gente tem que estar sempre com humildade para aprender mais. O glúten é tudo que vai farinha de trigo. Inclusive, ele fala muito sobre a fibromialgia. A fibromialgia são dores espalhadas pelo corpo que você vai fazer tudo quanto é exame e não descobre o que tem. E ele fala que tem uma grande quantidade de pacientes que, entre aspas, curou ou aprendeu a viver com a fibromialgia a partir do momento que tirou o glúten. Então, gente, doenças reumatológicas, que são as famosas juntas, né? A gente até brinca, vai ficando velho, problema de junta. Elas têm muita ligação com a alimentação, né? São tristezas ligadas a dores no corpo, desencadeadas muitas vezes por uma alimentação errada. Esse é o primeiro A. Nós estamos estudando as armas para ter um equilíbrio do ponto de vista médico. Depois nós vamos entrar no espiritual. Segundo, o A a gente já falou, alimentação. R, relacionamentos. Relacionamentos. Como assim relacionamento, Eduardo? Por que o relacionamento pode me ajudar a manter a calma? Da onde que o relacionamento me ajuda a manter o equilíbrio? Gente, relacionamento é tudo. É tudo. Repercute o comportamento dentro da forma como eu funciono fisiologicamente, bioquimicamente. Então, olha só, tudo que me perturba, tudo que me desequilibra, seja uma discussão com o vizinho, seja uma discussão com o filho, seja uma discussão com o marido, seja no meu trabalho, tudo isso aumenta o nível de cortisol. E o cortisol, ele é o hormônio do estresse. Muitas das vezes as nossas inflamações, elas têm origem num grau muito elevado de cortisol. E agora você escreveu uma coisa fantástica que ele falou que eu não sabia, e olha que a gente estuda muito isso na faculdade. Ele falou assim que o cortisol é um dos principais precipitantes dos transtornos psiquiátricos. Entendi nada, Eduardo. Eu vou explicar. Por exemplo, os transtornos psiquiátricos pode ser transtorno de depressão, pode ser transtorno de ansiedade, pode ser até uma esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido. Muitos deles têm origem genética. Então, sabe aquela coisa assim, quando você vê assim, nessa família todo mundo tem depressão. A avó tinha, a mãe tem, o filho tem, e aí de repente você fala assim, mas fulano não tem. Muitas vezes, por que não tem? Porque o nível de cortisol é baixo. Por causa do estilo de vida, que não é estressor. Então, quando você tem a associação da predisposição genética, que todo mundo aí que é da área sabe que é um dos principais fatores, né, que contribuem aí para o desenvolvimento de transtornos, dos mais variados, quando você tem a junção da predisposição genética com a forma de vida, uma forma de vida estressante, é onde que a gente tem a manifestação da doença. Porque às vezes você até tem a predisposição genética, mas por você ter uma vida emocionalmente equilibrada, cuida de alimentação, cuida das relações, você não... vou usar um linguajar mais simples, você não desperta o gene. E aí você não desenvolve a doença psiquiátrica. Entende? Então olha a importância da gente cuidar das nossas relações. Olha a importância da gente, por exemplo, escolher o perdão. Entende? Escolher o perdão não porque ele acessa a razão, mas porque ele acessa a emoção. Então muitas vezes a saúde do próprio corpo físico também está ligada, sempre está ligada à escolha espiritual. Vocês não vão encontrar nunca uma recomendação que esteja em qualquer livro sério, né, religioso, por exemplo, a Bíblia, por exemplo, o Evangelho. Você nunca vai encontrar uma recomendação lá que esteja avessa a uma recomendação médica. Não vai encontrar. Porque Jesus é o maior dos médicos que já existiu. Então, o dia que a gente parar com esse orgulho bobo de falar assim, eu sou da comunidade científica, não misturo com esse povo que acha que tudo é de Deus. Para com isso, gente.
Vamos ser maior do que isso. Vamos dar as mãos. Olha, eu sou da comunidade científica, mas realmente eu percebo e eu tenho humildade de assumir que a religiosidade, que a espiritualidade é um dos fatores de proteção contra as mais variadas doenças. Olha, eu sou padre, eu sou pastor, eu sou palestrante, mas eu reconheço que o tratamento espiritual não pode ser o único a ser utilizado frente a uma enfermidade. Entende? A gente para com essa briga tola e se dá as mãos e entende que tudo é uma coisa só, né? Bom, então a gente já falou da alimentação, o segundo a gente falou das relações, ar, e agora nós vamos falar do M, né? Armas, né? O M. O M é meditação. Nossa, Eduardo, mas eu não tenho paciência para meditar. Já tentei joelhar lá, já tentei ficar assim, já tentei fechar o olho, não consigo. Ou eu durmo, ou dói minhas costas, ou não concentro. Então, mas meditação aqui está muito mais ligada à questão de espiritualização da vida. Porque todo mundo que medita, e eu sei que tem gente que acompanha aqui que é muito bom na meditação. Eu mesmo tenho dificuldade, né, nas meditações mais profundas. Já fiz muita meditação guiada, mas a mais profunda eu tenho dificuldade. Mas está ligado muito mais quem medita a acessar algo que está além de si. A buscar uma conexão que está além da matéria, né? A sair deste mundo materializado e transcender no sentido espiritual, de conexão, né? Então, espiritualizar, meditar, tem a ver com desmaterializar-se, né? Conectar-se com Deus. Então, hoje, qualquer médico bem instruído, que está atualizado nas pesquisas, ele sabe que a espiritualização é um fator de proteção contra qualquer tipo de transtorno. É um fator de proteção, né? Para vocês terem ideia, já foi comprovado cientificamente que quando a gente faz o bem, e aqui eu não estou nem usando o termo caridade, vou usar filantropia, que a comunidade médica prefere, né? Quando você faz a filantropia, você libera um outro hormônio. Hoje a gente está aprendendo muito sobre os hormônios, né? Que se chama ocitocina. Pode pesquisar nos artigos científicos que vocês quiserem, né? Eu acho importante a gente duvidar, a gente questionar. E aí, o que é a ocitocina? A ocitocina é o hormônio do amor. Sabe quando a mamãe dá à luz, principalmente ali quando o parto é normal, tem uma liberação de ocitocina gigantesca. Sabe quando a mamãe amamenta, tem uma liberação de ocitocina gigantesca. E vocês acreditam que quando a gente faz o bem, quando a gente faz um gesto de amor ao próximo, também tem uma liberação de ocitocina gigantesca? E é o hormônio do amor, é o hormônio da conexão. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Sabe aquela coisa que você só sente quando você está, às vezes, amamentando? Aquele hormônio do amor que conecta assim, você ao seu filho de uma forma que você não sabe nem explicar. Aquilo muitas vezes são picos de ocitocina. Então eu fico pensando, né? Deus, eu vou dar uma pincelada religiosa aqui, porque está tudo interligado, mas, gente, olha a perfeição da divindade, que coloca dentro de nós um mecanismo neurológico, neuroquímico, melhor dizendo, que fala assim: faz a caridade, porque você é o maior beneficiado. Ajuda teu irmão, porque assim você ajuda a prevenir o seu transtorno, ou a ajudar a curar, ou a conviver com de forma saudável. Não é maravilhoso? Vocês não ficam assim entusiasmados com isso? O quanto o mecanismo da divindade é perfeito e condiciona a gente para a prática do bem, e fazendo de nós muitas vezes doutores de nós mesmos. Basta a gente, de fato, colocar em prática tudo aquilo que Deus nos pede. Entende? E o A. Então a gente falou sobre armas, né? Alimentação, a gente falou sobre relacionamento, a gente falou sobre meditação. O A é atividade física. E, gente, não dá
para a gente continuar nesse nosso mundo, em pleno século XXI, descartando a atividade física. Já está mais do que comprovado por todos e quaisquer meios que a atividade física é vida. É vida. A quantidade de hormônio que a gente libera ali dentro, depois de uma atividade física, endorfina, noradrenalina, tanta coisa que faz com que a gente tenha o ânimo de viver. Não dá, meus irmãos. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Eu não gosto. Eu vou na academia 2, 3 vezes por semana. Não é uma coisa que eu vou e falo assim, que gostoso que eu tenho que ir na academia. Não, eu vou porque eu sei que é importante. Mas, olha, não somente para essa questão, né, dos hormônios, mas também o exercício físico é um canalizador de energia poderoso. É onde você vai descartar todos os excessos de energia que a gente carrega e que a gente tem dificuldade de direcionar. Como assim, Eduardo? Você pode dar um exemplo? Posso. Por exemplo, se você tem muita raiva, porque tem pessoas que naturalmente sentem muita raiva, né? Se você tem muito problema com impulsos sexuais, é difícil controlar, eu tenho muita vontade de ter as relações, eu me descontrolo. Se você tem problemas com vícios, tudo isso, o exercício físico canaliza a energia. Entende? Então, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, olha só o quanto isso é real. E a gente precisa analisar as coisas com um olhar um pouco mais sensível, né? Se você pega, por exemplo, Padre Fábio. Padre Fábio é todo fortão, né? Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. E com certeza ele também tem impulsos sexuais. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas a pessoa vai lá, fica malhando, para que ele tem aquele corpo forte e tal? Vocês já pararam para pensar que talvez o que ele esteja fazendo ali, ele já falou que muitas vezes é para controle da ansiedade, mas também é para controle de impulso sexual? Porque não é porque a gente se torna um padre, não se torna enfim, alguém que faz um compromisso ali de celibato, que você desliga uma peça dentro de você. Não, às vezes não. Às vezes ele também tem as vontades e dentro do exercício físico ele consegue canalizar essa energia sexual. Entende? Como a gente tem todos os mecanismos para manutenção do equilíbrio e às vezes a gente não usa, meus irmãos. Porque Deus é democrático. Não é todo mundo que pode ir lá e comprar um medicamento, um alprazolam, um clonazepam, não pode comprar um Rivotril. Tem muita gente que não tem condição ou não tem acesso à saúde. Então ele também nos dotou de mecanismos naturais para poder lidar com essas disfunções. Senão não seria Deus, né? E o último é o sono. O sono. Ele é um grande aliado na manutenção da calma e na prevenção do desequilíbrio. Eduardo, quanto tempo que a gente tem que dormir? Então, de acordo com o psiquiatra que eu trouxe para vocês, é de 7 até 9 horas por dia. Dentro desse limite. Eu sei que tem pesquisa que fala que é um pouco menos, tal, mas de 7 a 9 horas, tá? E atenção com o nosso sono. Por exemplo, se eu acordo mais de 2 vezes por noite, se eu acordo com aquela sensação de que eu não descansei, se eu ronco muito durante a noite, né? Tudo isso está ligado a uma má qualidade de sono. E hoje a gente já tem médicos e uma área da medicina voltada exclusivamente para a área do sono. Basta a gente procurar, a gente pesquisar, né? Então, eu achei muito interessante o que esse médico falou, que ele falou assim, antes de aumentar a dosagem de qualquer medicamento, eu ajusto o sono. Eu faço de tudo para ajustar o sono. Por quê? Porque no sono, meus irmãos, é onde que a gente tem a recuperação das nossas energias fisiológicas e é onde muitas vezes, e aqui eu vou dar uma pincelada espiritual também, é onde o nosso espírito tem a possibilidade de se conectar com vamos dizer assim,
contato com seres sublimes, com contato com mundos mais elevados, com ensinamentos, com palestras. Ou vocês acham que o nosso espírito também dorme? Não. Quando a gente adormece, o nosso espírito também sai do corpo. E normalmente ele vai para onde se afiniza. Mas muitas das vezes, durante o desdobramento, a gente se encontra com espíritos que trazem boas lições. A gente vai assistir uma palestra que inspira, uma peça de teatro que inspira, entende? Tem contato com a arte sublime. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma boa qualidade do sono. Percebe como está tudo atrelado? E aí volta no que a gente falou, de parar com esse preconceito de dividir uma coisa da outra. Então, isso é muito importante. Às vezes você fala assim, Eduardo, mas olha, eu não consigo dormir, sabe por quê? Porque eu tenho muito problema. Aí eu deito na cama, começo a pensar nos meus problemas, começo a pensar nas minhas preocupações. Bom, tem algumas formas, né, dentro da psicologia, do atendimento terapêutico, de você lidar com a ansiedade, né? Eu não vou entrar nos pormenores disso hoje, porque não é o tema. Mas eu vi uma frase que eu achei tão interessante, é de um pastor americano. Ele fala assim, ó, pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus não dorme para que você possa dormir tranquilo. E parece bobo, parece religioso demais, mas, gente, é tão profundo. Qual que é o sentido disso? Enquanto você está mergulhado nas suas preocupações, ansiedades, medos, tudo, você já parou para pensar que o roteiro da tua vida já está todo definido? E já está definido muito antes de você vivenciar tudo que você está vivenciando. Porque Deus não dorme para que você possa dormir. Não dorme no sentido de te cuidar sempre. Sempre. Então, se permita entregar a tua vida e o teu amanhã a Deus, né? E achei muito legal, gente. Às vezes, né, a gente fica pensando assim, e eu mesmo já fiz essa pergunta muitas vezes, né? A gente falava assim, Eduardo, sabe o que eu acho engraçado? Que antigamente as pessoas, né, as pessoas mais velhas, a gente quase não ouvia falar nesses transtornos que tem hoje. A gente não ouvia falar muito de depressão, claro que tinha, né? Mas assim, se for comparar com hoje, pelo amor de Deus, a gente não ouvia falar muito de ansiedade, né? Por quê? E aí a gente acabou de responder o porquê. Vamos analisar a vida daquelas pessoas, nossos avós, as pessoas que estão aqui que têm mais de 50, de 60, de 70, como era o estilo de vida dessas pessoas, baseado no que a gente passou aqui hoje? Alimentação. Tinha industrializado? Comida era tirada da terra, não é? O ovinho caipira, sem hormônio. Beleza, Eduardo, alimentação, tudo bem. Relacionamento. Como eram as relações antigamente? Aliás, a gente tinha relações antigamente. Eu sou da época em que, quando a minha família lá de Olímpia, né, que eu era criança, as pessoas sentavam na calçada para conversar. Hoje a gente muitas vezes não se relaciona. Ou se relaciona, é um relacionamento extremamente superficializado. Tá bom, alimentação, relacionamento e meditação. Ninguém meditava. Mas a conexão do homem do campo com tudo aquilo que espiritualizava se fazia principalmente pela natureza. E muitos de vocês que estão aqui, quando eu perguntei assim, onde você encontra sua calma? Você falou assim, no contato com a natureza. Pois, pronto. Contato com a natureza, meditação, espiritualização, está super interligado. A minha meditação é contato com a natureza. Eu não consigo parar e acalmar e olhar o pensamento e pensar na respiração. Eu não consigo. Mas eu consigo sentar debaixo de uma árvore e contemplar por horas, uma formiga andando, as folhas, o céu, a borboleta. É minha forma de conectar. É a minha forma de espiritualizar.
E o povo de antigamente tinha muito isso, concorda? Atividade física. É até engraçado, né? Às vezes alguém ia falar assim, Eduardo, sabe o que eu acho engraçado? A minha avó comia carne de porco, a minha avó comia isso, comia aquilo, nunca teve um problema. Então, a minha avó também. Só que assim, até hoje, tem quase 90 anos, 4 horas da manhã tá de pé, 5 horas da manhã tá carpinando na roça. Entende? Então eles faziam exercício físico todo dia. Todo dia. E o último, o sono. Não preciso nem falar nada, né? Iam dormir com a galinha. O ciclo circadiano, que muito se fala, era extremamente regulado. Eles dormiam bem. O meu avô, até hoje, está com mais de 90 anos, ele deita 7 horas e dorme a noite inteira até 6 horas da manhã. Então, percebam como muita coisa evoluiu, mas muitas coisas a gente regrediu, né? Então, esse é a primeira parte da nossa live de hoje, ligada à parte médica, né? Já foi bastante tempo, sobrou pouco a parte espiritual. Mas eu quero trazer aqui, mais rapidamente um pouquinho, a parte espiritual sobre por que a gente precisa manter a calma, por que a gente deve manter a calma e como manter a calma. E aí eu vou me remeter a uma situação que acontece todos os dias aqui em casa, né? Ou de vez em quando. Quando o Theo cai, quando o Theo acorda no meio da noite, quando ele tá aflito, o Theo é meu filho, né? Para quem não sabe, tem 1 ano e 3 meses. Ele quer colo de mãe. Às vezes o colo do pai ajuda, mas o colinho da mamãe não tem igual. Por quê? Porque ali ele se acalma. Por que ele se acalma? Porque ele se sente seguro, ele se sente abrigado. Entende a analogia? A gente só cresce cronologicamente, mas as necessidades emocionais e fisiológicas são bem parecidas, né? Então, a gente se sentir cuidado, a gente se sentir protegido, a gente se sentir próximo a alguém que nos inspira, calma, é algo que tem que ser levado para a vida toda. Mas a gente cresce, se torna adulto e esquece disso, que a gente fazia sempre quando era bebê. Só que, claro, quando adulto, essa nossa relação deveria ser com Deus. Deveria ser com Jesus. Entende? E aí eu me recordo de uma passagem que está lá em Mateus 8, 23, que diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade. E de modo que as ondas cobriam o barco e Jesus estava dormindo. Mas os discípulos foram lá acordá-lo, ele dizendo: Senhor, salve-nos. E aí todo mundo sabe o final. Jesus acalma a tempestade, fala para eles que eles não têm fé e tudo mais. Mas o detalhe que eu quero te dizer, para você que tem extrema dificuldade em manutenção da calma, porque você vê muitas vezes a sua vida saindo fora do eixo, coisas que não estavam sob o seu controle, entenda, você entrou num barco depois de Jesus. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. O barco é a vida. É a vida. O primeiro a entrar no barco é sempre Jesus. Por que ele adormece? Porque a navegação é nossa. Mas não significa que ele não esteja sabendo do que está acontecendo, alheio ao que está acontecendo. Se o negócio ficar feio e a tempestade for maior do que eu for capaz de suportar, eu posso acordar ele. Eu posso recorrer a ele. Mas a calma deve vir da certeza de que estou num barco, Jesus dorme na popa. Entende? Isso a gente precisa ter internalizado, meus irmãos. Quando eu perguntei para vocês na enquete sobre como vocês fazem para manter a paz, uma irmãzinha, foi a Adriana, lá de Santos. Ela falou assim, que costuma se afastar da situação para avaliar melhor. Bingo! Olha que solução incrível.
Porque às vezes quando a turbulência vem, que a gente vai perder a nossa calma, ao invés de afastar, a gente se mergulha ainda mais. E quanto mais a gente encurta a visão sobre o que está acontecendo, olha aqui, ó, a minha mão, ó, ela está dificultando, cada vez eu estou vendo menos o que está à frente. Agora, se eu saio daqui, eu começo a subir, que nem um drone, e eu olho lá de cima, minha vida muda o prisma. Então, às vezes, se afastar da situação e avaliar melhor tem a ver com compreender as nuances espirituais da nossa vida. Bem antes de você ser criado, Jesus já tinha construído a terra. Bem antes dessa dificuldade que você está passando hoje, Jesus já tinha planejado. E você planejou junto da espiritualidade que preparou o seu planejamento reencarnatório. Então, encurtando um pouquinho, que não vai dar tempo de eu falar muito, se atente a uma frase, que eu quero fechar a live com isso. Uma frase de Emmanuel, que diz assim: a calma é a força da vida. Olha que incrível! Emmanuel é muito fera. A calma é a força da vida. E é engraçado, sabe por quê? Porque toda vez que fala calma, parece ser o contrário. Quando a gente pensa em calma, a gente não pensa em força. A gente pensa em algo quase passivo, numa quase apatia. É a calma, aquela coisa. Não. Calma e apatia são coisas completamente diferentes. A calma é fruto do passo firme que a gente dá enquanto a gente caminha para frente. Não é ficar parado no lugar. Não é esperar o destino fazer acontecer. É caminhar, passo firme para frente. Calma não significa ausência de ter o que fazer. Significa presença naquilo que se faz. Entende? Eu estou presente no hoje. E no amanhã? Amanhã eu não sei. Entende? A gente perde muito a nossa calma decorrente dos desequilíbrios, primeiro, por ocupar um lugar que não é nosso. Segundo, por querer estar num tempo que não é o hoje. Terceiro, por querer transformar alguém que não sou eu. São os 3 fatores de desequilíbrio espiritual que a gente perde a nossa calma. Ocupar um lugar que não é nosso, quando você quer sentar na cadeira de Deus e quer ditar o que tem ou não que acontecer na sua vida. E toda vez que acontece diferente daquilo, você perde tua calma. Como se você soubesse planejar mais do que Deus. Como se eu me conhecesse mais do que Deus me conhece. Ele me criou. Segundo, quando eu quero transformar alguém que não sou eu. Meus irmãos, a gente gasta tanta energia querendo transformar o outro que depois não sobra para a gente se transformar. E agora, pasmem, vou fazer uma pergunta para você. Eu duvido que alguém vai acertar. Duvido. Sabe qual que foi? O número 1, dentre as mais de 200 respostas que tira a calma das pessoas. Número 1. Eu não acreditei. Eu nunca imaginava. Sabe qual que foi o fator número 1? Mentira. Eu nunca imaginava. Apareceu umas 40 respostas. Mentira. Mentira é o que mais me tira a calma. Falsidade é o que mais me tira a calma. E fala pra mim. Isso está ligado a você? Você tem o controle de fazer com que o outro não minta pra você? Não tem. Outra coisa que apareceu. Falta de respeito. Grosseria. A gente tem o controle sobre isso? Sobre uma pessoa que gospe na rua, sobre uma pessoa que para no meio das vagas que não são, por exemplo, para um deficiente físico, sobre uma pessoa que não tem empatia e entra numa fila que não lhe pertence. Nós não temos controle sobre isso. Então nós precisamos aprender, de uma vez por todas, a parar de gastar energia em algo que não se transforma. Porque o processo é individual, é de cada um.
A pessoa, um dia, ela vai ser um lorde. Pode ter certeza. A pessoa que hoje gospe na rua, a pessoa que desrespeita a vaga de idoso, um dia ela vai ser um lorde espiritual. Só que enquanto isso não acontecer, a dor vai dando seu recado. Porque o mecanismo de ação e reação, ele não falha. Então, não gasta a sua energia. A energia do universo já conspira para a transformação. Entende? Gasta a sua energia em você. Eu nunca esqueço. O Deluca um dia falou assim, que todas as vezes que ele estava no trânsito, ele se irritava profundamente com aquelas pessoas que passam voando, correndo. E aí ele falou um dia assim, que foi num centro, e aí uma pessoa falou assim, conversando com o espírito, brincando mesmo, o espírito falou sério, falou assim, todas as vezes que você vê alguém passando correndo, imagina que ele está com dor de barriga. Entende? Imagina que está passando mal, vai para o hospital, deu uma desinteria, ele precisa correr para chegar em casa. E um pequeno ajuste num pensamento disfuncional mudou tudo. Aí ele até brinca, falou assim, toda vez que passam correndo, eu falo assim, vai com Deus, quer papel? Muda. Muda o outro? Não, muda eu. Eu não tenho o poder de mudar o outro. Tenho o poder de me modificar. Então as coisas que apareceram, mentira, falta de respeito, injustiça, preocupação, falta de empatia, está tudo ligado ao outro, meus irmãos. Sua energia é preciosa. Gasta com você, né? Entende? Então, às vezes, eu me recordo, né, muito daquela entrevista que o Chico um dia fez, e aí um repórter muito sensacionalista, que a gente quase não vê, né, chegou para ele e falou assim, Chico, era um momento de extremo caos na política. E aí ele chegou assim, falou assim, Chico, como é que você vê o mundo nesse momento? Aí o Chico falou assim, eu vejo o mundo como ele é. Ele falou assim, não, Chico, mas e as pessoas, Chico? Comportamento assim assado, como é que você vê as pessoas nesse momento? Aí eu vejo as pessoas como elas são. Não, mas e você, Chico? E você? Eu continuo mesmo. Entende? É sobre isso. O que quis dizer isso? Ele quis dizer o seguinte, olha, eu não tenho poder de modificar o mundo. Eu entendo o mecanismo de automodificação natural, porque a lei é de amor e de justiça. Entende? Cabe a mim ser só mais um mecanismo dela. Eu não tenho poder de modificar o outro. Eu tenho o poder de modificar a mim. E eu continuo mesmo. Tem hora que eu erro, tem hora que eu acerto, mas o que eu quero para mim e eu quero para você que está assistindo essa live, não é que você deixe de errar. Não é que você deixe de perder sua calma de vez em quando, vai acontecer. Mas é que você já seja consciente dos mecanismos que você tem para retomar essa calma. E para que quando aconteça de perder sua calma, você pare, respire, olhe de cima e fale assim, foi aqui que eu pequei. Aqui que eu errei. Aqui que eu me permiti sair da minha melhor versão. Entende? Então, é isso. Essa é a leitura da emoção, da calma. E eu espero que a gente tenha contribuído para a manutenção da minha e da sua calma. Meus queridos, é isso. Mais uma vez, obrigado do fundo do coração, viu? Por essa companhia, por essa presença. Espero que a gente tenha aprendido bastante aqui hoje, tá? E eu gostaria de encerrar hoje com uma prece, né? Então, eu vou pedir para que todo mundo aí se sente de uma forma confortável, que a gente tenha a calma de poder esperar a prece, para a gente poder ir embora, para a gente poder preparar o nosso sono. Senhor Jesus, mais uma vez a gente te agradece pela inspiração, a gente te agradece pela troca, cientes um pouquinho mais de como funciona o nosso ser. A gente se orienta e a gente busca agora analisar com um pouquinho mais de cuidado o próximo passo acertado. Obrigado, mestre amigo, pela oportunidade
do estudo, pela oportunidade da troca de afetos, de carinho entre tantos corações que agora se conectam em seu nome, na busca de serem coautores da transformação desse mundo, começando por si mesmos. E coração que o Senhor nos ensinou, a gente agora, nas vozes espalhadas por esse Brasil e até por fora dele, a gente ora a sua oração do Pai Nosso para preparar o nosso sono. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E é isso, gente. Um beijo no coração de todos. Que Deus ilumine, abençoe sua semana. Obrigado mais uma vez pela companhia. Muita calma, muita sabedoria, paciência, respira fundo e vamos em frente. Até semana que vem. Tchau, tchau.